Vamos dar início ao nosso culto. Primeiramente, desejamos boas-vindas aos visitantes desta manhã. Vamos começar o nosso culto primeiramente orando, conforme de costume. Em seguida, vamos fazer uma leitura à base de Salmos 130 e, consequentemente, louvarmos ao Senhor. Amém? Amém. Oremos. Deus, ó Pai, local aqui presente, abençoa cada um dos irmãos, abençoa esse momento de louvor, que o Senhor esteja, ó Pai, recebendo cada uma dessas canções, que venham ser canções cristocêntricas, bíblicas, que venham fazer com que a igreja, o teu povo, também venha cantar junto, venha cultuar junto, e que assim, Senhor, Cristo venha ser glorificado, que a tua palavra aqui também venha ser exposta, e que as vidas aqui presentes possam estar sendo edificadas, não por méritos humanos ou de qualquer um aqui, mas somente por meio de Cristo nosso Senhor, quem está aqui presente, quem aqui vai estar sendo também aqui apresentado por meio de canções e também da tua palavra, e que assim, Senhor, o Senhor guie, o Senhor direcione, capacite, instrua, e assim também nos dê, Senhor, sempre discernimento para entender a tua vontade, as tuas verdades eternas, e com isso fazer que venhamos a estar mais e mais juntos do Senhor, e assim também nosso caráter possa estar sendo moldado conforme as tuas sagradas escrituras, ó Deus. Então te entregamos tudo, te entregamos esse momento, e que o Senhor esteja à frente conduzindo, e que a honra seja sempre tua, Senhor. É no nome santo de Jesus que nós oramos, e desde já, ó Deus, te pedimos de forma graciosa e misericordiosa por tudo que aqui vai ocorrer, no nome de Jesus. Amém. Diz assim Salmos de número 130, verso 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Amém. Convidamos a igreja a se colocar em pé para orarmos ao Senhor. Só
mesa. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Todos juntos. Assim que o céu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Oremos. Senhor nosso Pai, mais uma vez estamos aqui. A nossa fé e esperança somente é segura em Ti, pois o Senhor é o único, a rocha que não se abala. Podemos confiar nos homens e os homens são falhos, às vezes nos decepcionam, mas o Senhor nunca decepciona aqueles que o Senhor escolhe. Por isso estamos aqui mais uma vez, rendendo toda a honra e glória, porque só o Senhor merece receber as nossas honras e glórias. E te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque o Senhor sempre cuida de nós e nos protege
e livra-nos daquilo que não podemos nos livrar, e nos permitiu mais uma vez estar aqui na sua casa. Por isso te agradecemos. Nesse momento, rogamos, Senhor, que o Senhor possa tomar conta das nossas vidas, dos nossos corações, e que nós possamos encontrar aqui, não só com o nosso corpo, mas com a nossa alma e o nosso coração, dentro desse momento de honra e de louvor também. Aproveitamos pedindo, Senhor, que possa visitar aqueles que estão aqui, mas estão passando por alguns problemas físicos, de doenças físicas e outras doenças espirituais, e pedimos que o Senhor possa tocar. E que o Senhor também possa visitar aqueles que o Senhor mandou para os diferentes países a fim de pregar sobre o seu Evangelho. Pedimos que o Senhor venha a fortificar e continue dando força naquele trabalho que estão fazendo. Venha dar sustento para aqueles que estão necessitando e venha dar força e conforto também para aqueles que estão necessitando. E nesse momento pedimos que o Senhor continue conosco até o final. Em nome de Jesus. Amém. Brilho celeste. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, Cristo é meu. Se vejo sombra por toda parte, o Salvador não há onde ocultar. Cristo é a luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, Cristo é meu. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, Cristo é meu. Só a igreja.
Da vida ao melhor. Nova vida para sempre, uma família alegria. O amor buscar, aprender, a luz brilhar, saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover e existir paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio do universo, Rei do mundo, a luz. Com as mulheres Da verdade, caminho e paz, sobre as Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas.
sacrifício de Cristo que ele representa. Mas você vê, imagina aí um americano, quando chega alguém dizendo, olha, a Casa Branca vai ser destruída. Você imagina um americano pensando nisso, é mais ou menos o que os discípulos de Jesus estavam escutando quando ele falava isso. E aí nós vamos para o verso 7. Olha como eles estão preocupados. Olha no verso 7, eles estão muito preocupados. Eles dizem assim, mestre, perguntaram eles, quando aconteceram essas coisas? Que coisas? Fiquei só. Destruir o templo. Tem uma pessoa. Do que é que nós estamos falando? Vocês estão aí mesmo, não? Está todo mundo aí. Do que foi que a gente falou até agora? Da destruição do templo, não foi? Então, eles estão perguntando o que é que aconteceu. Eles estão perguntando, quando essas coisas acontecerão? Que coisas? A destruição do? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. E qual sinal será de que estas coisas estão prestes a acontecer? Que coisas? Eu acho lindo quando dá certo. Quando dá certo, eu acho lindo. Então, a pergunta aqui, pela continuidade normal do texto, é que os discípulos estão perguntando sobre Jesus. É disso que eles estão perguntando? Não, eles estão perguntando da destruição do templo. Quando é que o templo vai ser destruído? É isso que eles estão perguntando. Esse é o andar normal do texto. Esse é o andar normal do texto. A pergunta aqui é, quando é que isso que Jesus acabou de dizer, que não vai sobrar pedra sobre pedra, quando é que isso vai acontecer? Aí, nós vamos precisar da ajuda dos dois evangelistas, tanto de Mateus quanto Marcos. Eu vou ler aqui, para não... José, fica tranquilo aí, certo? Eu vou ler, minha voz hoje está a voz de trovão, vai dar tudo certo. Aqui, Mateus e Marcos vão nos ajudar. Quem é que está perguntando essas coisas para Jesus? Será que é a multidão que está perguntando? E primeiro, o que é que nos leva a crer com mais tranquilidade que Jesus está falando sobre o templo? Talvez o local onde esse diálogo está acontecendo nos traga algumas pistas. Olha o que é que diz, por exemplo, Mateus 24, 3. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Diz assim, e estando assentado no Monte das Oliveiras, parou. Jesus saiu do templo. Nós passamos várias semanas com Jesus dentro do templo, ensinando e sendo toda a vida contestado. Agora Jesus sai do templo, ele vai para o Jardim das Oliveiras e continua Mateus 24, verso 3, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, ou seja, não eram todos, existe uma parte dos discípulos que chegou para ele preocupado com o que ele tinha dito, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá do fim. Marcos 13, 3, vai nos ajudar mais ainda. Nós vimos, é uma parte dos discípulos que chega preocupado, e agora em Marcos 13, 3 nós vamos saber até o nome deles. Olha o que é que diz, assentando-se no Monte das Oliveiras, o que confirma que ele está fora do templo, olhando para ele, defronte do templo. Então, a figura é essa, Jesus está com discípulos fora do templo, no Monte das Oliveiras, porém, olhando para o templo. É por isso que os discípulos estão tão impressionados com a beleza, eles viram a beleza do templo, eles estão comentando após sair. Lá, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntam em particular. Então, os discípulos mais próximos, apóstolos se chegam a ele, perguntam, Senhor, quando é que isso tudo vai acontecer? Diz. Então, após a colocação mais genérica, 4 entre os 12 mais chegados dos apóstolos perguntam quando o templo será derrubado. A pergunta é essa, eles querem resposta para isso. Amém? Estamos na mesma página? Está todo mundo concordando comigo? Isso é a glória. Vai dar tudo certo. Então, nesse primeiro momento, nós estamos de frente exclusivamente da busca pela resposta de quando o templo será destruído. Vamos mais. Eles querem essa resposta. Mas olha como Jesus não responde diretamente. Eles não vão responder diretamente. Diz o verso 8, ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Então, aqui, se nós estamos falando do templo, Jesus vai guardar um momento, antes de falar sobre questão temporal, ele vai dizer que existem pontos
que eles têm que ter cuidado. Primeiro ponto, existem falsos mestres que virão dizendo serem eles Jesus. Lembra que a destruição de Jerusalém do templo é o ano 70. Jesus crucificado, ano 70, os romanos destroem o templo. Nós sabemos que o templo foi destruído no ano 70 por Tito, chamado Tito Vespasiano, por ser filho do imperador Vespasiano, em uma história que a gente já contou aqui de muito sangue, morte. Jerusalém tinha ficado sitiada, as pessoas não podiam sair, morriam dentro. Conta a história de quando se adentrou em Jerusalém, o cheiro de carne podre era incomparável. Aí você imagina Jesus vendo tudo isso antes da sua ocorrência histórica. É por isso que ele vai dar algumas, vou chamar de dicas para ser educado, né? Antes disso, o Novo Testamento nos mostra uma inundação de teologia gnóstica. Por quê? Porque quando ele diz, tenha cuidado, não se engane, haverão falsos mestres, a sua cabeça vai ser voltada imediatamente para a volta de Jesus de novo. Porque todo mundo, quando quer dizer que Jesus está perto, vai dizer, olha um monte de falsas igrejas que tem aí. Daqui a pouco nós vamos falar de guerras, aí você vai dizer, olha um monte de guerra acontecendo aí. Mas, por enquanto, pela leitura do texto, nós estamos falando de quê? Eu não sei nem quem falou, mas bênção. A queda de Jerusalém, a destruição do templo, é disso que nós estamos falando. Então, ainda, se eu não me engano, Atos, capítulo 5, verso 36, fala de um homem chamado Teudas. Tomara que seja isso mesmo. Lá dizia que ele teria levado ao engano 400 seguidores. Como se ele tivesse algo a ensinar, como se fosse um tipo de Jesus. Depois, ainda em Atos, e nós vamos estudar o livro de Atos aqui, né? É a continuidade, Lucas Atos. Atos, capítulo 21, verso 38, existe um texto que fala sobre um egípcio, se eu não me engano, não tem o nome dele lá, fala só sobre um egípcio, que teria enganado cerca de 4.000 seguidores. Para você ver que essa questão de falso mestre, de falso ensino, não é algo de agora. É algo de antes da queda de Jerusalém, antes da destruição do templo. Então, Jesus deixa claro, não os sigam. E aí você pode olhar para mim agora e dizer assim, pastor, eu não quero mais não, vou me embora. Porque o senhor está dizendo que tudo isso aí é do ano 70, tudo isso já passou, isso aí não tem nada para mim, é só para o tempo lá daquele povo, eu não quero mais saber de nada. Eu aconselho que você não vá embora. Primeiro porque está chovendo. Não, estou brincando. Primeiro porque aqui tem algo muito importante. Nós, com esses ensinamentos de Jesus, nós podemos pegar pontos que são importantes na revelação do próprio Cristo. Por exemplo, há uma aplicação aqui para nós que era problema no tempo de Jesus e que é problema para o nosso tempo e que o conselho é o mesmo. Não sigam. Vocês sabem aquelas igrejas que fazem sucesso, vou chamar de sucesso, não era para ser, né? Não tem igreja com sucesso ou falta de sucesso, não existe isso. Mas aquelas igrejas que ficaram conhecidas por serem a boca do Apocalipse, venha para a igreja, porque Jesus está perto de voltar. Venha para a igreja, porque aqui nós sabemos exato, nós temos uma religião que dizia que sabia o dia exato em que Jesus iria voltar. Temos igrejas que dizem que sabem quando Jesus vai voltar. Tem igrejas que dizem, olha, nós estamos na geração da volta de Jesus. Quem foi que te disse isso, mano? Diziam isso para minha tataravó, ela não era nem crente. E diziam. Como é que você sabe? Quem foi que disse para ti? Não existe isso. Ao contrário, Jesus está dizendo claramente, se alguém disser, sou eu, ou que sabe o dia em que as coisas acontecerão, não siga. Não sigam. Aqui, de novo, o texto bíblico não é esquizofrenia de Jesus, né? Tem toda uma linha de raciocínio. Então, nós estamos falando de um Jesus que se chegou com os apóstolos, discípulos mais próximos, está ensinando a eles, e antes de falar em datas, ele está dizendo, olha, a primeira coisa que você tem que saber não é quando vai acontecer, a primeira coisa que você vai saber é que vai chegar gente dizendo que sou eu, dizendo que sabe do meu retorno, o dia, e essas pessoas você não deve seguir. Isso é importante para nós. Nós deveríamos agora estar preocupados com a data em que Cristo volta? Eu acredito que não. Eu acredito que nós deveríamos estar preparados para o retorno dele a qualquer tempo. Porque se soubéssemos o dia em que ele volta,
talvez você forçasse uma santidade esquizofrênica para tentar, por obras, ser digno do reino. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Quem diz que sabe, eu vou falar em alto e bom som, é mentiroso. Mentiroso. Porque é isso que o texto bíblico diz. Então, se a gente pudesse aplicar o que a gente falou até aqui, é cuidado com quem diz que sabe o que não deveria saber. Cuidado com o que ensina o falso, tentando traduzi-lo como palavra de Deus. Amém? Vamos seguir, que é muita coisa. Tem mais uma advertência. Jesus ainda não vai falar em tempo. Olha o que é que ele diz no verso 9. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então, o que é que o Senhor está dizendo aqui? Primeiro, o que é que ele chama de guerras? O mais próximo que a gente pode traduzir aqui para a gente entender é que o que eles consideravam guerras era Jerusalém contra outros povos. Serão as guerras. Depois, ele vai falar sobre rebeliões. Rebeliões seria um tipo de guerra civil. O governo interno, lutas dentro do próprio governo civil. Sabe o que é o mais interessante? Porque quando Jesus fala isso, eles estavam vivendo a Pax Romana. O que é que significa a Pax Romana? Estava tudo tranquilo. Roma estava em paz, não tinha guerra, estava tudo de boas. E Jesus está dizendo, olha, vai acontecer tudo isso. Está vendo como para quem escutava, parecia um tipo de ficção. Mas era o Senhor falando, né? E mais, quem é crente raiz aqui, toda a vida que estoura, deixa agora quem não é, quem não concordar comigo, parece que eu estou dizendo que não é crente raiz, né? Não é isso que eu estou querendo dizer não, certo? Eu estou querendo dizer o seguinte, toda a vida que eclode uma guerra diferente, tivemos agora Israel, né? E o Hamas, não é a Palestina, é Israel e o Hamas. Toda a vida que aparece essas guerras, principalmente se Israel estiver no meio, aí pronto. É o relógio do Apocalipse. Jesus volta depois de amanhã, não é nem amanhã, não é nem eu, sei lá, é muito breve. É o relógio do Apocalipse. Quem diz isso, de novo, não leu o texto. Vamos ler de novo, vê se você concorda comigo. O que é que ele diz? Vocês vão ouvir falar de guerras e rebeliões. Não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Ele está dizendo que vocês vão ouvir falar disso. Lógico que eles estão falando lá do tempo dele, mas a gente pode trazer para cá. Nós vamos ouvir falar dessas coisas. Mas isso é o sinal de um mundo doente, não é o sinal da volta iminente de Jesus. Por que que não é? Porque ele está dizendo que não é. Cabalmente, está escrito desse jeito. Mas aí, todo mundo, assim que a gente ouve falar de uma guerra, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Isso é perigoso. Isso é perigoso para a nossa teologia, sabe por quê? Porque fica parecendo que o início da guerra é a palavra-chave para que Jesus nos tire do meio da guerra. E não me parece que é isso que o texto bíblico diz. Não parece que nós vamos ser libertos de qualquer tipo de tribulação. Não me parece que é isso que vai acontecer. Embora eu saiba que muitos de nós, e eu me coloco nesse meio, nós fomos criados no meio de um filme muito conhecido, como era o nome daquele filme? Deixados para Trás, obrigado, ainda bem que tu está na frente, viu? Que eu não ia lembrar nunca. Todo mundo aqui no Brasil, tu não é do Brasil, tu leu? Tu assistiu Deixados para Trás? Qual versão? A antiga ou a nova? Pronto, tem um filme chamado Deixados para Trás, que era lá, a pessoa estava de roupa, de repente a roupa caía. Aí foi embora, o ser humano. Tinha gente, até pouco tempo, que botava no carro, em caso de arrebatamento, esse carro perderá o controle. Aonde que diz isso aqui? Aonde é que tem isso aqui? Em canto nenhum. Esse arrebatamento secreto simplesmente não existe dentro do texto bíblico. Mas, pastor, eu queria que fosse assim. Aí dificulta, né? Não tem. Não tem isso dizendo. Não tem dizendo que quando eclodirem guerras é o sinal da volta imediata de Jesus. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E as religiões, as igrejas, quem disser que sabe, pode olhar e dizer, olha, o texto bíblico traduz como mentiroso.
Mateus 24:8, a gente vai ter que sempre procurar Mateus e Marcos para ajudar na nossa fundamentação. Mateus 24:8 vai dizer que esse tempo de guerras, rebeliões, tudo isso vai ser apenas o início das dores. E aqui é que eu não consigo me filiar com aqueles que dizem que todo o texto de Lucas, capítulo 21, do verso 5 até o 38, é tudo sobre o ano 70. Eu não consigo, porque se isso é o início das dores, e aqui claramente é a tradução, seria a transliteração, né, do que uma mulher grávida sente antes de dar à luz, o início das dores de parto, existe um parto que vai acontecer, e que parto é esse? O meu entendimento é o final dessa história é o parto que seria a volta de Jesus. É por isso que eu não consigo me filiar a um Lucas que trata apenas do ano 70. Aqui um dos spotlights, um dos pontos sobre o retorno de Jesus. Aquilo, o marco da queda de Jerusalém, o marco do fim do templo, é algo que marca o início de uma nova era, que vai finalizar com a volta de Jesus. No tempo, até aqui, pessoas iam de todos os lugares, principalmente nas festas, nas grandes festas, para o templo para celebrar na presença de Deus. Aonde é que nós temos a presença de Deus agora, a partir de Cristo Jesus? Na sua casa, no seu quarto, aonde você estiver. Cristo é o novo tabernáculo. A própria palavra diz que tabernacularizou. Falei certo? Que lindo. Cristo é o tabernáculo. Cristo é o lugar santo agora. As paredes não são mais santas. Essas paredes não são santas. Esse tablado, ele não é santo. Esse púlpito não é santo. Nós não acreditamos em coisas santas. Nós acreditamos num Deus santo. E num Cristo santo, santo, santo. É nisso que nós acreditamos. Uma vez eu vi um pastor com toda a boa vontade dele, aqui não é crítica não, é só um apontamento, que ele dizia assim, eu comprei um par de sapatos lindos. Ele falou a marca, mas eu não sei, porque eu compro o meu na Shein, então os meus não tem marca. Mas ele disse que comprou um sapato lindíssimo, e ele só subia no púlpito com aquele sapato estava consagrado, porque para o púlpito só servia aquele sapato, porque o púlpito era um lugar santo, então ele não podia andar no púlpito com o mesmo sapato que ele anda no meio da rua. Qual é a minha crítica? O púlpito, a santidade não está nesse lugar, a santidade não está nesse lugar, a santidade está no que nós falamos aqui, é aqui que está a importância, entendeu? Se eu estivesse em pé, se a gente estivesse embaixo de um pé de jambo, tem pé de jambo aqui? Se a gente estivesse em pé embaixo de uma árvore, seria santo porque nós estamos tratando de coisas santas, e não porque é um lugar santo, porque tem coisas santas, essas cadeiras não são santas. Cristo é santo. É isso que nós procuramos, é o entendimento dele, de quem ele é, independente do lugar que seja. A gente pode estar num lugar extremamente humilde, sem ar-condicionado, passando calor. Será santo não porque o lugar é santo, mas porque nós tratamos de coisas santas. Amém? E aí eu me perdi completamente, sem mais nem onde é que eu estou. Verso 10 e 11. Então, se nós concordamos de que a queda do templo é o início de uma nova era, o início das dores de parto, essas dores de parto finalizam com o que seria o parto, que seria a volta de Jesus. Aqui é que eu me filio com aquele segundo grupo, que diz que Lucas, sim, está dando spotlights da volta de Cristo, não seria tudo sobre o ano 70, mas são só pontos. O cerne do texto é sobre o ano 70. Olha o que é que diz o verso 10 e 11, a gente está caminhando para o final. Estamos caminhando para o final, certo? Verso 10 diz assim, então lhes disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Verso 11, li de uma vez. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis. Se fosse até aqui, tranquilo. Aí Lucas me vem e acrescenta isso que só tem em Lucas. E grandes sinais provenientes do céu. Aí pronto. O que você faz agora?
grandes sinais provenientes do céu, você vai pensar em outra coisa que não seja a volta de Cristo? Todo mundo vai ser levado para pensar que esses grandes sinais do céu serão, de alguma forma, a volta de Cristo. Como é que você se tranquiliza? Pelo menos eu vou traduzir como é que eu tranquilizei o meu coração. Indo nos evangelhos sinóticos, indo lá em Marcos, indo em Mateus. Vou lá, não tinha nem colocado aqui não, mas vou lá só para acalmar o nosso coração. Deixa eu ver aqui. Acho que Mateus é 24, se não me engano. Adoro quando eu acerto. Vocês ouvirão falar sobre guerra, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e aí Mateus continua dizendo, haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Mateus está tratando esses acontecimentos como algo natural, concordam? Aqui ele não fala de sinais dos céus. Marcos, se eu não me engano é Marcos capítulo 13, é isso mesmo? Eu escutei um então vou acreditar, se eu errar, teve um que me seguiu aí no erro. Diz assim, fiquem atentos, pois vocês serão antes, está aqui, verso 7, quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Vocês entendem que tanto Mateus quanto Marcos, quando eles traduzem esses acontecimentos, terremotos, fomes, são algo natural, não é algo extraordinário, sobrenatural. Vocês entendem como eu? Então, quando Lucas chega e diz que haverão grandes sinais provenientes do céu, eu não estou dizendo que Lucas inventou, não. Eu vou dizer, para ser diferentão de Marcos e Mateus, vou botar que teve alguma coisa no céu aqui, só para ser diferente. Não é isso. Eu creio piamente que algo aconteceu nos céus. Mas eu creio piamente, como Marcos e Mateus, de que esse algo que aconteceu era algo natural, não sobrenatural. Assim como eram os terremotos e as fomes que eram esperadas para o tempo da destruição do templo. Tranquilo? Pastor, e se eu não concordar com você? Você tem todo o direito, meu irmão. Todo mundo tem o direito de estar errado. Essa é uma máxima dessa igreja, certo? Estou brincando, fica à vontade. Então, esses sinais são sinais apocalípticos. Mesmo essa literatura em que se fala dos céus, é uma literatura muito dos textos de Daniel. Então, muito provavelmente, Lucas está dizendo, olha, esses acontecimentos são parte desse marco. E ele quis invocar ou enfocar essa questão dos sinais provenientes do céu. Mas o meu ponto é, aqui não estaria falando da volta de Jesus, mas de algo que teria acontecido nos céus dentro de uma normalidade natural. Tranquilo? Porque eu creio que ainda estamos falando do ano 70. Vamos nós, verso 12. Estamos chegando em algum lugar. Mas antes de tudo isso, vamos de novo. Está parecendo EBD hoje, né? Mas eu juro para vocês que as aplicações têm muita coisa para a nossa vida. Ele vai dizer no verso 12, mas antes de tudo isso o quê? Do que é que nós estamos falando? Tu está aqui na frente, me ajuda aí. Nós estamos falando de quê até agora? Destruição do templo. Pronto, obrigado, querido. Sem pressão nenhuma. Obrigado. Antes de tudo isso, antes que o templo seja destruído, antes dos terremotos, antes da fome, antes das pestes, antes desses sinais provenientes do céu, antes de tudo isso, acontecerá alguma coisa com aqueles discípulos. Lembra, vamos voltar, nós estamos lá no Monte das Oliveiras, os discípulos estão falando com Jesus. Então, esse recado foi ouvido por alguém que estava do lado do mestre naquele momento. Verso 12 vai dizer, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Vocês quem? Somos nós? Não, são os discípulos, são aqueles que estavam escutando Jesus naquele momento. Então, os entregarão às sinagogas e prisões.
Vocês serão levados à presença de reis, serão levados à presença de governadores, tudo por causa do meu nome. O Senhor afirma que vocês, Ele está falando com interlocutores daquele momento histórico. Ele está dizendo, olha, os meus discípulos, eles vão ser entregues a governadores, a homens com poder, eles vão ser traídos, levados a autoridades religiosas e civis. Tudo por causa do meu nome. Temos exemplos para isso? Pedro, João, Estevão, todos eles diante do Sinédrio, antes do ano 70, em Atos capítulo 4, verso 1 até o 22. Mas, Paulo, diante de Gálio, Atos capítulo 18, verso 12 até o 17. Félix, Atos capítulo 23, iniciozinho do capítulo 24 também. Agripa e Festos, Atos capítulo 26, verso... Eu não botei o verso, mas acho que é o verso 30, se eu não me engano. Estou estudando Atos para depois também. Verso 30. Todos esses homens foram colocados diante de autoridades civis e religiosas por causa do nome de Cristo. Tudo isso antes do ano 70. Verso 13. Será para vocês, e aqui é que está o nosso ponto, aqui é que eu queria que vocês prestassem muita atenção. Olha o verso 13, já está aqui, vou até esperar. Olha que coisa linda. Verso 13. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Queridos, imagine os discípulos sentados com Jesus, no Monte das Oliveiras, escutando que o templo vai ser destruído, isso é inimaginável no tempo deles, dizendo que eles iam ser levados à frente de líderes civis e religiosos, por causa do nome de Jesus. O que é que você espera? Deixa eu dizer o meu coração falso, o que é que eu esperaria? Jesus falando isso para mim, eu ia dizer, alguma hora ele vai dizer que vai me tirar dessa roubada. Tenho certeza. O mestre está aqui dizendo, olha, vocês vão ser perseguidos, vão ser levados na frente dessa galera todinha aí, mas alguma hora ele vai dizer assim, vou tirar vocês do meio dessa roubada, vocês vão para o céu, fica lá comigo, quando esse negócio acabar, vocês voltam. Não é isso não que você está esperando? Toda vez que você vai contar uma história ruim, não parece que em algum momento ele vai dizer, mas... Tá ruim desse jeito, mas aí fala uma historinha boa para ficar menos pesado o negócio, né? Mas Jesus vai dizer, isso tudo que vai acontecer com vocês tem um porquê. É a oportunidade de vocês darem testemunho. O que isso significa? Todos esses acontecimentos, tudo isso que está acontecendo, tem um propósito de Deus. É para que vocês sejam testemunhas vivas do que fez Cristo Jesus. Isso é um ensinamento para nós. Crente precisa de tribulação. Tribulação é que tira a impureza do ouro. Crente precisa de tribulação. É por isso que quando a gente escuta, diz, olha, aquele que aceita Cristo Jesus vai ter o melhor dessa terra. Eu concordo e discordo. No que é que eu concordo? Eu tenho Cristo Jesus, verdadeiramente, é o melhor dessa terra. Mas se você traduzir isso como o melhor em termos materiais, não é o que o Evangelho prega. E isso não é Evangelho. Não tem o tal do Evangelho da prosperidade, né? Está errado, não é Evangelho. Pastor, como é que o senhor chama isso? Eu sou cearense, eu chamaria de marmota. Não existe esse tipo de evangelho. Sofrimento faz parte da vida do crente. O que foi pedido para esses homens é, escute toda essa desgraça que vai acontecer e no final tranquilizem o seu coração sabendo que tudo isso que vocês vão passar é para a glória de Deus. Onde é que está a tranquilidade nisso? Cadê a tranquilidade? Nós vamos apanhar de líderes civis. Tem gente que está estudando isso aqui que vai ser morto. Cadê a tranquilidade nisso? Se tranquilize em saber que é para a glória de Deus. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Nas palavras de Lucas, os cristãos não apenas falam sobre Cristo. Testemunho não é só sobre o que você fala, mas são testemunhos vivos guiados por Deus. Toda vida que me diz assim, como é que você tem certeza de que Cristo é real? Como
Como é que você tem certeza que a história da crucificação, de que o retorno de Cristo, a ressurreição dele, como é que você sabe que tudo isso é verdade? A minha resposta mais direta é: existem homens que deram a sua vida por algo que eles disseram que viram, testemunharam, pegaram, tocaram, fizeram parte do ministério desse homem, e no final teve um deles que diz assim: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer igual ao meu mestre. Quem é que morre por uma mentira? Vocês têm coragem disso? Meu irmão, uma espada no meu pescoço, se eu estou mentindo, eu começo a falar a verdade desde que eu era menino. Desde que eu era menino. Mas esses homens deram a própria vida por esse que veio como Messias Salvador, que eles viram ressuscitar ao terceiro dia, que se colocaram como testemunhas vivas desse homem e morreram porque ele é real. Paulo tem uma dúvida numa das cartas dele, diz: olha, a minha dúvida é o seguinte, eu adoro estar com vocês, mas se eu morrer, eu vou estar com Cristo, que é melhor ainda. Onde é que tem medo de morte ali? O medo é da decisão errada. Ele não sabe se fica com a igreja, testifica como testemunho vivo de Cristo mais tempo, ou se entrega de uma vez para morrer e estar com Cristo. Essa é a dúvida dele. Verso 14. E o 15 para a gente terminar, né? Que eu sei que vocês já estão cansados. Mas eu passei 2 semanas estudando aqui, vocês vão ter que me aguentar até o final desse negócio aqui, certo? Verso 14 e 15 diz assim: mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. De novo. Jesus chega para esses homens e diz assim: olha, o templo vai ser destruído, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser levados à presença de autoridades, tem de vocês que vão morrer, mas fiquem tranquilos. Essa era a hora para Jesus dizer: a gente vai tirar vocês de lá, e vocês não vão passar por nada disso. Mas ele diz o quê? Fiquem tranquilos, vocês vão saber o que dizer, porque o Espírito Santo vai guiar as palavras de vocês. Fiquem tranquilos. Vocês serão testemunhas completas. Serão boas testemunhas. Jesus está dizendo: o que devia tranquilizar os crentes em Cristo Jesus não é morte ou vida, é se nós somos bons testemunhos de quem Cristo é. Era essa a preocupação que Jesus queria incluir no coração desses homens. Não importa se eles vão morrer ou viver. O importante é que o Espírito Santo vai dar as palavras certas, de tal forma, diz o verso 15, pois eu lhes direi palavras de sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. É o próprio Cristo que usaria da boca daqueles homens para serem testemunhas vivas da verdade. E se eles fossem mortos, era brasa sobre a cabeça daqueles que os executaram. Mas eles fariam o mal, sabendo que estavam fazendo o mal. Porque o próprio Cristo daria essas palavras de sabedoria a que nenhum adversário seria capaz de resistir, e o texto de Lucas diz, nem contradizer. O que é que significa isso? Eles ficariam calados. De onde é que Jesus está tirando isso? Quem estava aqui, nas semanas anteriores, viu que todas as vezes que Cristo é contraditado por aqueles líderes religiosos, ele fala algo tão sublime que eles silenciam, não há resposta. O que ele está dizendo é: os meus discípulos provarão dessa mesma graça. O Espírito Santo, como diz Mateus, Marcos também fala, ele guiará as palavras desses homens. E aqueles que escutarem vão ficar em silêncio, eles não vão ter o que falar, não vai ter como contradizer, farão o mal sabendo que é o mal. São testemunhos vivos. Será dado pelo próprio Jesus as palavras que eles terão que dizer. O verso 15 para mim é o grande plot twist da coisa, né? Quando se espera que Jesus diga assim: olha, vai acontecer tudo isso, mas vocês serão retirados. Ele diz: não se preocupe, vocês morrerão, mas morrerão sabendo o que falarão, porque será algo divino, e serão boas testemunhas. Essa era a preocupação. É uma preocupação para nós também, irmãos. Nós somos bons testemunhos da obra de Cristo. Porque se somos bons testemunhos,
Deus fala através de nós. E se não somos, fazemos o mal, sabendo que estamos fazendo o mal. Você quer um exemplo disso? A autodefesa de Estevão em Atos capítulo 6, verso 9 e 10, é um ótimo exemplo disso. Estou com vontade de ler, mas a gente não acaba isso hoje. Ali aí, anote aí. Atos capítulo 6, verso 9 e 10. E estamos falando de uma perseguição que é tão intensa que ela vai piorar no verso 16 e 17. Olha o que é que diz o 16 e o 17. A gente vai terminando mesmo, agora é a terceira vez a verdade. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos. Eles entregarão alguns de vocês à morte. Isso não é algo novo. Jesus já tinha dito, a sua palavra era como espada, ia ter aqueles que se filiariam às verdades de Cristo e aqueles que seriam contrários, e que esses contrários poderiam vir da própria casa, pai, mãe, esposa, sogra. A gente já escutou isso não é novo. Verso 17 vai dar uma piorada, ele vai dizer, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Não é simplesmente que eles eram contrários à verdade. A verdade era uma luz tão brilhante, incomodava tanto, que essas pessoas chegariam a odiar os seus parentes. E isso é duro para falar. Você pensa na sociedade do tempo de Jesus, ela é uma sociedade patriarcal, eita, e agora? Familiar. A família diz muito. Lembra? O homem da casa diz muito do que era a família. E Jesus está dizendo, olha, por amor de mim, vocês podem ser levados à morte por causa do meu nome. Estamos aqui, cristãos, até hoje. Essa mensagem foi levada. E até hoje nós escutamos familiares que simplesmente não aceitam. Não aceitam. E o que é que cabe a nós? Sermos testemunhos vivos. Por medo, familiares entregarão familiares. Por fim, o medo se tornará em ódio, porque bastaria negar esse Cristo, e talvez aquelas pessoas não fossem presas, como no tempo da perseguição de Nero. Nero colocou fogo e botou a culpa nos cristãos. O que é que bastava chegar? Você é cristão? Bastava dizer não, ou não. Bastava isso. Mas a fé é algo que os levava a confessar o seu estado de seguidor de Cristo, mesmo que o pagamento fosse a morte. Teu coração queima assim? Sem falso trocadilho, fui falar de Nero, agora teu coração queima assim. Né? Mas é assim que o teu coração vê tudo isso que está sendo dito aqui hoje? Você morreria por Cristo? Você seria preso por Cristo? Você pelo menos deixaria a namorada por Cristo? Porque é piorando, né? O texto pede que você morra por Cristo. Hoje as pessoas negam a Cristo porque a igreja não tem o conforto que eu preciso. Porque a minha namorada mudou de igreja, eu preciso ir com ela para outra igreja. Porque, sei lá, a igreja é muito longe. Porque estão pedindo a sua vida por amor de Cristo. Mas as pessoas estão trocando Cristo por cada vez menos. Cada vez menos. Eu não tenho a menor dúvida que, em determinado momento, só por dizer isso, a verdade que nós dizemos aqui, nós seremos processados, julgados, talvez condenados. E aí? O que é que a gente faz? Se isso verdadeiramente virar realidade, nós deixamos o Cristo ou nós morremos por amor a Ele? Porque é isso que nos é pedido, sermos testemunhas vivas da obra de Cristo Jesus. E naquele final de discurso, em que Jesus vai acalmar os seus discípulos, a calma é essa, certo? Vocês vão morrer, mas vão saber o que dizer, não se preocupe, a calma é essa. Mas ele vai dizer assim, olha, não se preocupem não, verso 18, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês vai se perder. O que é que significa, pastor? Que ninguém era calvo lá? Não. O que é que significa? Essa é outra palavra que a gente já escutou, no Velho Testamento, 1 Samuel, capítulo 14, verso 45, dizia mais ou menos isso, afirmando que nada acontecia, nada do que acontecia era desconhecido de Deus.
Então, tudo que está acontecendo, ser levado a líderes políticos, religiosos, é do conhecimento de Deus e tem um porquê. Ser humilhado na frente desses homens tem um porquê. Deus tem um propósito para essas coisas. Deus tem um propósito para que você seja testemunha viva da obra dele. Não tem gente, virou um jargão meio evangelicalista, né? Deus tem um propósito na sua vida. Não é mentira. Deus tem um propósito na sua vida. Seja testemunha da obra e ministério de Cristo Jesus. Que Ele é o caminho e a vida, e só Ele. Não tema dizer a verdade. Mentir não é educação. Mentir é mal em qualquer estilo. Pastor, eu tenho que respeitar todas as religiões. Estou mandando você bater em ninguém. Estou mandando você falar a verdade. A verdade liberta. Cristo liberta. Testemunho vivo é isso. É entregar a vida, cada célula, cada frase, a forma como você escolhe viver a sua vida, é a partir dele. É isso que é ser testemunha. Não é simplesmente falar do que ouviu, é viver a partir dele. Estão trocando Jesus por punhado de lentilha e não estão entendendo isso. Mas o verso 19 termina, e agora termina mesmo, porque é o último, não tem mais para onde eu correr. É perseverando que vocês obterão a vida. Resumo. Final de todo esse discurso de Jesus até aqui. Lembra que a gente ainda vai até o verso 38, mas eu quero terminar todos esses versículos em 3 pregações. Então a gente vai do verso 20 até, até o 27 na próxima semana. Depois a gente termina. Mas o ponto é, ele vai terminar essa primeira parte dizendo, olha, perseverem. Eu sei que é difícil. Jesus não está fingindo que está falando de água com açúcar, quando na verdade está pedindo a vida. Ele não está falando isso. Mas ele está dizendo, perseverem. Isso é linguagem de Hebreus, irmãos. Mas existem ensinamentos, irmãos. Mas existem ensinamentos que foram dados àqueles discípulos, àqueles apóstolos daquele tempo, que têm que chegar até nós. Precisamos ser testemunhas vivas do ministério de Cristo, ou nós não servimos para nada. Porque nós escolhemos, vou botar entre aspas, certo? Nós escolhemos seguir o caminho de testemunho do Cristo que salvou as nossas almas. E para que isso seja real, nós precisamos viver para a glória e honra desse Cristo que veio. A perigo que nós falamos hoje é de algo que aconteceu. O que ele disse aconteceu no ano 70. O templo maravilhoso foi destruído. Não sobrou pedra sobre pedra. O que ele prometeu naquele tempo se completou naquela geração. Lembra que uma geração era 45 a 50 anos? Chegamos à conclusão de que o verso 32 estava correto, ocorreu naquela geração. Da mesma forma, ele tem outra promessa, de que ele vai voltar. E quando ele voltar, a criação será redimida. E que nós nos juntaremos para honrar o seu nome, até que ele venha. Amém, queridos? Amém. Só porque nós somos batistas, né? Tem aquelas aplicações para a nossa vida, desculpa, Mida, né? O seu Mida não gosta. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se nós formos olhar todo o texto bíblico, o que a gente tem sobre o fim dos tempos, verdadeiramente, sobre sinais de que o fim dos tempos está próximo, é muito pouco para se fazer uma teologia. É muito pouco. Nós podemos fazer entendimentos escatológicos, a gente tem como pegar as profecias de Daniel, vir para Apocalipse, dá para a gente ter alguns entendimentos. Mas a verdade mesmo é que a gente tem muito pouco sobre os acontecimentos que perfazem o início do momento do fim do mundo. A gente tem muito pouco para falar disso. O arrebatamento secreto não é bíblico, a gente sabe. Mas nessa passagem que nós lemos, me parece que antes de falar em tempo, Jesus está falando como nós devemos viver a nossa vida, nos preparando para um tempo de fim. Nós sabemos que esse tempo de fim vai chegar. Então, o ponto não é, Senhor, quando tu virás, revela a mim.
O ponto é, eu estou vivendo da forma que deveria, como quem espera a vinda de Cristo? A minha vida é uma vida de santidade, que espera o Cristo, que com certeza virá, porque Ele disse que virá. Eu sou essa testemunha que Ele pediu que os seus discípulos fossem. E, mais importante, eu me preocupo com isso? Eu estou preocupado quando Jesus vai voltar. Ele já disse que vai, essa é uma certeza. O ponto é, você vive cada dia como quem tem essa certeza no coração? Talvez esse seja o ponto. Por que é que Jesus, quando começa esse relato, ele não diz, essas coisas vão acontecer no ano 70, vão com Deus. Pode ir. Porque ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com que eles fiquem preparados. Olha, não escutem falsos mestres. Cuidado com o que vocês vão dizer, vai ter gente dizendo que sou eu. Depois ele vai dizer, olha, quando acontecerem essas coisas, não é de imediato que vai ser a destruição do templo. Isso são só o início das dores. Como é que vocês vão estar nesse tempo? Essa deveria ser a nossa preocupação. Como é que nós estamos vivendo o dia a dia até que Cristo retorne? Essa deveria ser a nossa preocupação. Deus não coloca medo em ninguém. Quem faz teologia do medo não está seguindo os dizeres bíblicos. Pode ver que quando Jesus vai falando o que vai acontecer, ele diz, não, eu vou colocar na boca de vocês o que deve ser dito. Não tema. Essas coisas são para que vocês sejam testemunhos. Não é teologia do medo, é teologia da graça. Ele não está dizendo para você temer pelo fim dos tempos. Ele está dizendo, prepare-se e não tema, porque mesmo as palavras são dadas pelo próprio Deus. Tudo mesmo, até o bom testemunho é apesar de nós e graças ao bom Deus. É por isso, meus irmãos, que eu vou terminando dizendo duas coisas. E agora é o final de tudo. Cuidado com os falsos mestres. Eles podem ensinar o erro, podem levar ao erro, mas pior do que isso, eles tiram falsidade do ensino da graça. O falso mestre, ele nunca começa dizendo a heresia maior do mundo. Sempre vai parecer algo que é bíblico, mas que no final só apresenta o coração falso do homem. Cuidado, não escute esses homens, não se preocupe com a volta de Cristo. Não dá trela para demônio dentro do culto. O culto é lugar de falarmos do que é santo. Falemos do que é santo, nos preocupemos em preparar as nossas vidas para a volta de Cristo Jesus. Lembra, nós temos que ser aqueles que perseveram. Nós temos que ser aqueles que vão ser chamados de idiotas, porque somos retrógrados com um pensamento que deveria ter morrido há anos atrás, perto do iluminismo. Nós somos os que perseveram. Nós somos o que encontraremos com Cristo no seu retorno e seremos chamados para a sua mesa. Perseverem, meus irmãos. Não existe outro meio. Uma vez me perguntaram, pastor, e se eu não perseverar? Se você não perseverar, você não está levando Cristo em consideração, porque para Ele, os seus discípulos perseveram. Amém, queridos? Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra. Texto realmente difícil, ainda temos um caminhar com ele nas próximas semanas, mas Te agradecemos, aprendemos que devemos perseverar, aprendemos que a preocupação não é esperar o dia da Tua volta, mas nos prepararmos como testemunhos vivos para sermos encontrados, aprovados na Tua volta. Abençoa os meus irmãos, Pai, para que a mensagem de hoje faça morada no coração deles, naquilo que veio de Ti. Os erros pelo homem, esquecidos imediatamente, mas nós temos algo grandioso no dia de hoje. Nós somos testemunhos vivos de Cristo. Nos dá coragem e intrepidez para que sejamos assim. Em nome de Cristo Jesus. Amém.